Efésios capítulo 3, começando com o verso de número 14. Ouçamos a leitura da palavra. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreenderdes com todos os santos, qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Oramos. Deus, obrigado pela tua palavra, instrumento na mão do teu Santo Espírito. Obrigado porque podemos hoje agradecer-te pela história desta igreja da qual fazemos parte integrante da tua igreja espalhada por todo o mundo. Obrigado pela certeza de que essa caminhada é segura, que jamais, Senhor Deus, passaremos deste mundo para estar somente, única e exclusivamente na glória contigo. Assim como igreja tua, estamos com o Senhor Jesus Cristo eternamente. Obrigado por esse tempo aqui na terra, onde podemos cumprir a nossa tarefa e levar, Senhor Deus, o teu evangelho ao mundo que não te conhece. Assim seja conosco, nos fortalecendo da fé em Cristo Jesus. Amém. Queridos, um homem, há muito tempo, há 163 anos atrás, decidiu deixar a sua família, a sua terra, decidiu deixar os seus, a sua comunidade, e através da instrumentalização do teu Santo Espírito de Deus, foi encaminhado para as nossas terras, veio para o Brasil e passou um tempo aqui conosco, um tempo curto, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Quem moveu este homem para que esta igreja presbiteriana, pudesse estar aqui no Brasil, com certeza foi o próprio Deus. Passou pouco tempo entre nós, porque logo veio a falecer. Teve um momento extremamente produtivo na leitura da caminhada da igreja presbiteriana no Brasil. E aqui fundou comunidades, e aqui fundou presbitérios, e aqui reuniu irmãos em Cristo Jesus, e deixou o legado Igreja Presbiteriana do Brasil, para que nós pudéssemos estar aqui 163 anos depois, agradecendo pela história desta igreja, que este servo do Senhor foi usado, instrumentalizado, potencializado pelo Espírito Santo, para que nós chegássemos até aqui. Somos aproximadamente 700 mil presbiterianos do Brasil. Estamos caminhando como igreja. Essa igreja tem as suas características, os seus valores. Essa igreja tem uma leitura doutrinária, essa igreja tem uma leitura eclesial de convivência. Essa igreja está neste mundo para prestar culto a Deus. E essa história de 163 anos de irmãos presbiterianos, parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, da qual nós fazemos parte, está aqui hoje. Estamos em ação de graças, porque Deus escreveu esta história. Existem muitas igrejas, placas denominacionais, das quais nós somos uma, e com a graça de Deus, fomos reunidos numa grande e única igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não mudará jamais. Somos a parte daqueles que adentrarão a eternidade, estará na glória com o Senhor eternamente. Sabemos e temos a plena certeza que cabe ao próprio Deus arrolar aqueles que lá chegarão, e nós cumpriremos a nossa tarefa, que é proclamar o Evangelho de Cristo Jesus.
porque a igreja não salva, quem salva é Cristo. A igreja cumpre a sua tarefa, nós só fazemos a parte do trabalho, instrumentos de justiça, para serem potencializados pelo próprio Deus, e esta palavra transforma, revigora, traz a nova vida a todos aqueles que o Senhor Deus chamar. Nós cumpriremos a nossa missão como igreja aqui na terra. Queria deixar 3 palavras com os irmãos nesse texto. Nós somos povo de Deus, igreja. Quem é povo de Deus? Igreja. Quem tem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ponto. E ponto final. Não tem um acréscimo a isso. Não vamos acrescer absolutamente nada. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Agora a gente pode conversar um monte de coisa depois. São acessórios. Mas quem é povo de Deus? Aquele que foi buscado em Cristo Jesus para viver uma nova vida, no tempo que nós temos aqui na terra, depois estarmos para sempre com Ele na glória. Povo de Deus, igreja. 3 palavras: força, fé e glória. Quero deixar essas 3 palavras com os irmãos hoje, no delinear da ação de graças pelos 163 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. Verso de número 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Existe uma força, povo de Deus, igreja, e essa força só está em Deus, não está em mim, não está em você, não está na nossa capacidade de andar juntos. Essa força só está em Deus, e somente o Espírito Santo de Deus o pode conceder. Pode você estar no local mais isolado do mundo, sem absolutamente ninguém junto de você. Lhe basta a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você tenha a força de Deus para viver. Somente, unicamente o Espírito Santo de Deus é suficiente para trazer a força necessária para você ser parte desta igreja. Ninguém mais e nada mais. Pastor, eu estou meio desanimado. Isso é possível, né? Caminhada de fé não é uma caminhada tão fácil assim. Pastor, eu estou meio decepcionado. É possível também. Não é algo anormal. Você está desanimado, você está decepcionado. Características nossas, da nossa falibilidade, da nossa pecaminosidade. Mas o Espírito Santo de Deus é que provê toda a força necessária para você viver como povo de Deus, igreja. Ele é suficiente, e assim Paulo faz a sua oração. Deus, e ele diz, né? Ele fala: vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante a ação do próprio Deus. Eu não sei qual é a nossa história. Eu não sei, não tem bola de cristal para prever o futuro. Somente o próprio Deus pode conduzir. Mas Ele sabe exatamente do que você precisa e qual a força que Ele precisa demandar para a sua vida. Deus sabe exatamente o que precisa ser feito no seu coração. Ele conhece você melhor do que todos nós reunidos.
melhor do que as melhores pessoas, e as pessoas mais capazes nunca chegarão próximo de conhecer o seu coração. Somente o Espírito Santo de Deus o pode. E, em primeiro lugar, Deus traz força para a vida do seu povo, e a força está nele mesmo. Segundo lugar, fé. Ele continua no verso 19, e lá ele diz o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E nós estamos unidos à igreja, verso 18, a fim de podermos compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade deste conhecimento. A fé é um recurso espiritual que nos dá condições de, chamados por Deus, poder conhecer o amor de Cristo. Esse recurso é um presente de Deus. Eu não posso produzi-lo, nem a igreja pode, nem qualquer artifício espiritual dado a nós homens, mas somente o próprio Deus. É um reservatório de Deus para cada um de nós que fomos chamados e buscados em Cristo Jesus. Nos é colocado a capacidade de crer e de conhecer aquilo que excede a todo entendimento, e não é uma coisa lógica nem matemática, é um agir de Deus, não é um discurso, mas é uma intervenção divina, que vem até nós através do pleno conhecimento da sua palavra, que enche as nossas vidas com pleno entendimento daquilo que não pode ser entendido. Deus está nos dando o recurso que precisamos. Nós somos povo de Deus, e nós temos todo o recurso para estar diretamente ligado à palavra dele e à manifestação do amor de Cristo por todos nós. A palavra de Deus jamais mente, e eu não posso acrescentar nenhuma palavra e nem tirar uma palavra dela. Ela continuará sendo o instrumento na mão de Deus para produzir fé em nossos corações. Igreja, somos o povo de Deus. Eu posso até titubear, e eu posso até olhar para ela e falar: não gostei muito desse texto. Se eu pudesse, eu tirava da Bíblia. E eu posso até olhar para ela e falar assim: será mesmo que isso é a palavra de Deus? Como povo de Deus, eu posso vir até duvidar. Mas é o próprio Deus que produz fé. Exatamente na hora, exatamente no momento, exatamente na hora que você precisar, Ele vai mudar o seu entendimento. Ele vai lhe dar algo que excede ao entendimento, para que você continue crendo, para que você continue compreendendo o grande amor de Deus expresso na cruz de Cristo por você. E finalmente, a palavra glória, aí no verso seguinte, verso de número 21. E aqui tem uma compreensão da grandeza de Deus e da nossa miserabilidade, porque Deus pode infinitamente mais. Multiplique isso, infinitamente mais, se é que pode ter mais do que infinito. Deus pode infinitamente mais de todos os recursos que você tem, de toda inteligência, de toda habilidade, de toda capacidade de compreensão humana. Deus pode infinitamente mais. Você nunca chegará lá, a não ser que o seu alvo seja a glória de Deus. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações
e por todos os séculos. Amém. E somente em Deus, e somente na sua glória, há a dimensão do povo de Deus para a eternidade. Não há nenhum recurso em nós mesmos. Essas paredes não nos manterão eternamente. Esse corpo não me manterá eternamente, por sinal está precisando de uns retoques, né? Essa mente não me manterá eternamente, mas o meu coração estará cheio, estará glorificando a presença do único Deus em minha vida. Povo de Deus, igreja, aconteça o que acontecer na história da nossa existência, nunca deixaremos de estar lá. Nunca Deus há de nos abandonar. Nunca Deus há de nos desamparar. Termino. Sejamos igreja. Sejamos igreja com uma força vinda do alto. Não uma força vinda da terra, mas uma força vinda do alto para nós. Um recurso de Deus. Eu só preciso disso. Sejamos uma igreja de fé, baseada única e exclusivamente na cruz de Cristo e no seu amor para conosco. A igreja que crê em um recurso perfeito de Deus, a pessoa de Cristo Jesus. Sejamos igreja para glorificar a Deus, não a glória do mundo, porque a glória do mundo é vanglória. Você não precisa desta glória mundana, você só precisa da glória de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra, que a igreja presbiteriana do Brasil continue firme, caminhando mais 163 anos, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, glorificando ao nosso Deus. Amém.